Bem, pessoal, o julgamento da ação da reserva Raposa Serra do Sol pelo STF em 2009 foi significativa para a segurança jurídica brasileira. O Supremo falou decidiu na época, que as terras ocupadas por nativos brasileiros, povos originários, índios, você vai escolher a palavra que considerar mais politicamente correta? Bom, esse pessoal, até a Constituição Federal de 88, as terras que eles ocupassem, tradicionalmente, teriam que ser respeitadas e garantidas, justamente porque, tradicionalmente, as habitavam até então. Ou seja, era mesmo e, de fato, a dicção do artigo 231 da Constituição Federal. Para o pessoal entender, se questionou em 2009 ao STF a partir de qual data não se levaria mais em conta a ocupação indígena de terras. Para quê? Para fim de fazer com que o governo zelasse e cuidasse dessas ocupações, defendendo aos indígenas ocupantes de suas reservas de invasores, né? A partir de qual época isso ia ser considerado? E o STF entendeu que, até a Constituição de 88, onde os indígenas estivessem, era deles, e competiria à União Federal ajudá-los a cuidar, zelar dessas terras deles, para eles e com eles. Até 88, onde eles estivessem, teria que ser respeitado. Novas ocupações pós-88, não. Estava fora deste marco temporal, então estabelecido pelo STF. De 2009 para cá, nada mudou no Brasil no que se refira, em específico, a essa questão da demarcação de terras indígenas, nas garantias às nações nativas que as ocupavam e ao zelo governamental impositivo para com isso. Quero dizer que os problemas que a gente tinha em 2009 em relação a isso, continuamos tendo até hoje. Não que a situação tenha ficado perfeita, mas não foi culpa do denominado marco temporal fixado pelo STF, conforme a Constituição, em uma época que valia muito mais o texto escrito constitucional do que hoje, diga-se de passagem. No entanto, o próprio STF, novamente, agora, reviu a questão do marco temporal, para deliberar agora que não há mais o limitador da data da promulgação da Constituinte, o que, na prática, significa o quê? Índios podem reivindicar terras, inclusive ocupadas ou supostamente ocupadas após 1988. Enquanto a competência jurisdicional do STF se ateve a dizer a Constituição e defendê-la, e é isso que significa jurisdição, jurisdictio, dizer o direito. Enquanto o STF disse o direito à luz da Constituição, nós tivemos segurança jurídica. Não se entendem os motivos para mudar time que está ganhando e deliberar de novo, novamente, sobre uma questão já pacificada e que funcionou bem ou não piorou, o que no Brasil já é muita coisa, ou que não piorou até hoje. Significa dizer o quê, pessoal? A regra antiga do STF é que índio ocupou até 88 é dele. Não tem como ocupar novamente novas terras e exigir de terceiros, institucionalmente, o respeito a elas, né? Agora a regra mudou, não se sabe por quê, porque sempre funcionou com eficiência possível no Brasil, o marco temporal indígena, né? Agora mudou para retirar esse marco temporal, ou seja, teremos que respeitar, o governo terá que garantir, o governo terá que produzir políticas que garantam terras indígenas ocupadas, inclusive e também após a Constituição de 88. Isso, a gente que é do Sudeste não vê tanto problema, mas o pessoal lá do Nordeste e muito mais
impressionante no norte, que convive com índios e reservas indígenas, diga você, povos originários, nativo-brasileiros, nativo-americanos, use a terminologia politicamente correta que queira, mas você entendeu, né? Já é um convívio delicado. É como algodão passando entre cristais. Aquele pessoal que é vizinho, limítrofe de reservas indígenas lá no norte, ok? Se virar um Deus dará mais ainda, ou seja, se o índio, além de ser protegido na sua reserva, ele puder buscar novas terras com a proteção constitucional, agora garantida pelo STF, nós vamos ter mais e mais problemas na região norte do Brasil. Lembremos aqui o que disse o nosso então presidente Jair Bolsonaro, com uma lucidez a toda prova, naquela oportunidade. Se nós não ocuparmos a Amazônia e suas adjacências, aquele território vai se despregar do Brasil. Nós vamos perder aquele território que muito livro, muito jornal, muito periódico internacional diz que é de domínio internacional. Isso eu averiguei na Europa. É de domínio internacional. Amigo meu abriu um livro de história, escolar de história, da Dinamarca, lá estava dizendo que era domínio internacional a Amazônia. Nós temos ali uma capital de 2 milhões de habitantes, que é Manaus, que não se chega por via rodoviária ou por trem a ela, não do Sudeste para lá. Então é muito complicado isso. Você tem que respeitar reserva indígena, não pode desmatar, mas tem que ocupar. É como eu disse, é algodão entre cristais. E com mais problema gerado por uma nova interpretação constitucional que, repito, se serviria em tese para apaziguar a questão, muito antes, pelo contrário, o tiro foi pela culatra e gera mais problemas para gerir as contendas, os litígios, as brigas por terra no norte do Brasil. Cuidado, Brasil. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.